E na análise ao Orçamento do Estado, ontem aprovado, é convidada em estúdio Ana Paula Vitorino, é deputada do PS. Muito boa noite, Ana Paula Vitorino. Muito obrigada por estar neste Closing Bell. Gostava de começar por isto que acabamos, o Primeiro-Ministro, de ouvir. Há riscos neste orçamento. Para si também há? Julgo que sim, que existe um grande risco e que está associado ao déficit de qualquer perspectiva de desenvolvimento económico prevista neste orçamento. De facto, este orçamento tem exatamente o mesmo defeito de toda a governação deste governo desde que entrou em funções, que é exatamente o déficit de encontrar medidas que efetivamente possibilitem o relançamento da nossa economia. Nós temos visto medidas, muitas delas, enfim, de extrema gravidade para a população, de controle do déficit orçamental, mas de desenvolvimento económico nós não temos neste orçamento. Efetivamente, sem relançamento económico, não é possível nós termos um cumprimento do orçamento, porque o orçamento tem previsto uma recessão, só que temos um sério risco desta recessão acontecer a mesma coisa que aconteceu na Grécia, que é ser muito mais acentuada do que aquilo que está previsto. E se isso acontecer, efetivamente, estas medidas não serão necessárias para manter o controle orçamental. Então, creio que acredita que, eventualmente, se a recessão for maior do que o esperado, pode também dever-se ao próprio orçamento, que por si só é recessivo e pode levar a economia a não avançar e não atribui tanto a fatores exógenos, como, por exemplo, o não crescimento da economia mundial, tal como o esperado. Não, vamos lá ver. Eu julgo que existem esses dois fatores, aliás, julgo eu e julgo o PS e julgamos todos há muito tempo. Aliás, era o Passos Coelho e o PSD que, enquanto oposição, diziam que se apenas havia uma crise financeira e económica a nível de Portugal e que teimavam a ignorar, de facto, a gravíssima crise mundial que já no ano passado, e aliás já há 3 anos, que infelizmente tem tido efeitos muito graves a nível mundial. E, portanto, existe de facto esse problema, existe de facto o risco de nós continuarmos a ter uma recessão a nível mundial. Que pode agravar a recessão aqui em Portugal. Que naturalmente tem efeitos, aliás, como já teve nos últimos 2 anos, tem efeitos diretos aqui na nossa economia. Mas, ainda assim, existe aqui uma componente associada a este orçamento que foi agora aprovado, o orçamento do governo PSD, CDS-PP, que não tem medidas para relançar a economia e, portanto, existe uma elevada probabilidade para além dos efeitos da crise internacional, nós termos uma cota-parte de culpa que ainda agrava mais a recessão que existe a nível internacional. Se efetivamente este governo, no próximo ano, vier com mais pedidos de sacrifícios aos portugueses e mais medidas de austeridade, o que é que espera, especificamente? O que é que ainda pode ser cortado? Bom, Estamos a falar dos subsídios ao privado, por exemplo? Eu julgo que há aqui uma questão que está na base deste orçamento e que levou a fortes críticas, nomeadamente do Sr. Presidente da República, que tem a ver com a falta de equidade neste orçamento. Este orçamento é de uma gravidade extrema e tem impactos extremos sobre a vida da maior parte das pessoas, mas tem muito especialmente sobre os funcionários públicos e sobre as famílias dos funcionários públicos. Aquilo que, aliás, o problema da falta de equidade fiscal tem precisamente a ver com o facto de, como está previsto e agora aprovado, vir a existir um imposto extraordinário, porque é um imposto extraordinário que é correspondente a acabar com o subsídio de Natal e com o subsídio de férias dos funcionários públicos. Isso, para além desse efeito, cria um problema de fosso entre a função pública e o setor privado e agora eu julgo que a fazer fé naquilo que é a linha condutora deste governo, que o próximo passo será precisamente avançar para o mesmo tipo de medidas no setor privado. Muito bem. Acha que o PS saiu fragilizado, pelo menos o líder do PS saiu fragilizado destas negociações, deste diálogo que ambos os partidos disseram que foi praticamente inexistente? Não, eu julgo que o líder do PS não saiu fragilizado. O líder do PS fez aquilo que lhe competia fazer, que foi tentar que efetivamente
salvaguardando questões que são inerentes ao próprio memorando de entendimento e à crise em que vivemos, mas, portanto, salvaguardando a questão de nós termos mesmo que ter medidas de austeridade, tentar que elas fossem o menos gravosas possível para os portugueses. E fez o esforço e não concordando ele e nós com este orçamento e com as medidas que aqui estão propostas, tentou que, apesar de tudo, fossem suavizadas. E tentou até ao limite. E ainda que o Governo não precisasse, como se sabe, dos votos do PS para fazer aprovar o orçamento, ainda assim tentou dizer nós seremos solidários, não concordando nós com o orçamento, seremos solidários se forem atenuados os efeitos sobre os portugueses, sobre os funcionários públicos. E, portanto, ele tentou, fez aquilo que, com certeza, que os portugueses esperavam dele, é que tentasse que, efetivamente, que estas medidas não fossem tão graves. Houve uma mudança no sentido de voto relativamente a uma medida em concreto? Não houve mudança. É que, repare, não houve mudança, porque uma coisa é dizer assim, nós estamos disponíveis para, mesmo com efeitos sobre, enfim, o eleitorado, nós estamos disponíveis para, ainda assim, continuar este grande acordo que subscreveu o memorando de entendimento e vincularmos e apoiarmos as medidas do Governo. Se forem minimizados os efeitos sobre a população, se estes cortes brutais forem suavizados. Bom, portanto, na expectativa que isso acontecesse, o líder do Partido Socialista anunciou que poderíamos até votar a favor. Só que, de facto, aquilo que veio a surgir é de facto, uma diminuição muito ténue dessas medidas gravosas sobre os portugueses. E perante essa reação, essa falta de tentativa de entendimento por parte do PSD, por parte do Primeiro-Ministro, não nos restava outra hipótese de não votarmos, nos abstermos, que foi exatamente aquilo que inicialmente tinha sido anunciado. Gostava de lhe perguntar, quando Pedro Passos Coelho falou destas alterações que introduziu ao orçamento, disse que o fez porque ouviu todas as partes interessadas, todas as partes que tinham pedido. Ora, aí podemos incluir o Presidente da República, os parceiros sociais, os partidos da oposição e também o PS, mas nunca mencionou especificamente o PS. Por que é que acha que o PS foi minimizado ao longo de todo este processo negocial? Eu julgo que é, primeiro que tudo, falta de perspectiva política por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Eu julgo que o Primeiro-Ministro, até numa ótica de interesse da sua atuação e de apoio à sua governação, teria todo o interesse em ouvir os parceiros e, particularmente, o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista. Aliás, não é por acaso que Passos Coelho diz em todas as instâncias políticas nacionais e internacionais que este memorando de entendimento tem o acordo de cerca de 85% da classe política nacional, ou seja, dos partidos políticos. Ao não ir ao encontro do PS, ao não valorizar a posição do PS, o que está a conseguir, efetivamente, é perder esse capital, que é um capital importante em termos de imagem, em termos de credibilidade do próprio país e da própria governação. E, portanto, eu acho que é uma má estratégia política por parte do Governo essa tentativa de ignorar ou de minimizar o papel do Partido Socialista. Porquê? Porque o diálogo vai ser fundamental nos próximos tempos. Eu julgo que o diálogo é fundamental nos próximos tempos, não só com o Partido Socialista, mas com todos os parceiros sociais. Eu acho que é importante. Se há coisa que ainda assim nos tem vindo a distinguir de outros países em dificuldades, é a estabilidade social que, apesar de tudo, ainda vai havendo em Portugal. Se, ao quebrar esses laços, essas pontes, essas possíveis pontes, o que está a fazer, efetivamente, é aumentar a probabilidade de acabar essa estabilidade social. E não pode ser, ou seja, não pode ser cortando subsídios de férias, subsídios de Natal, ignorando os partidos políticos da oposição, ignorando aquilo que são as manifestações à porta da Assembleia da República e noutros sítios, ignorando a vontade dos portugueses e de alguma forma, como se fosse uma medalha que pudesse pôr ao peito, ir sozinho para esta luta, esta é a melhor forma de efetivamente perder o capital político e o capital de estabilidade que nós temos. E isso é fundamental preservar a todo o custo. Aliás, o Partido Socialista
deu provas, de facto, dessa elevação. Porque nós estamos aqui, quando há pouco me perguntava o sentido de voto, não podemos esquecer que o Partido Socialista anunciou uma abstenção relativamente a um orçamento com o qual não concorda. E, portanto, se o Partido Socialista não quisesse, precisamente, estabelecer pontos, pensar em Portugal antes de pensar nos interesses do Partido Socialista, pensar nos portugueses antes de pensar nos nossos próprios interesses, aquilo que faríamos era votar contra. Portanto, o passo gigantesco que o PS deu ao dizer que nós não concordamos com este orçamento, este é o orçamento deste governo, com opções políticas do maior liberalismo económico, este é o governo mais liberal do ponto de vista económico que jamais Portugal teve. Portanto, ou seja, nós estávamos a dizer que este orçamento não é o nosso, nós não concordamos com ele, tem medidas que são atentado aos portugueses, mas ainda assim, a bem da estabilidade, ainda assim, a bem da nossa credibilidade e imagem no exterior e nas instâncias das quais nós dependemos neste momento, nós estamos disponíveis para votar a favor, para nos abstermos e abstivemos. E até estaríamos disponíveis para ir mais longe. A resposta do Governo é: nós não estamos disponíveis, de facto, para dialogar. Esta é, de facto, uma marca de arrogância que não se estaria à espera de ver por parte de alguém que anunciou tanto a ser contra a arrogância, e que somos todos contra a arrogância, mas de facto isto é uma atitude de arrogância e de quem tem uma maioria parlamentar estável no Parlamento e que, portanto, não precisa de dialogar com quem quer que seja para impor as suas medidas. Mas acha que a maioria, PSD, CDS, não olhou com olhos de ver, não leu, não estudou, não avaliou o impacto orçamental de todas as medidas que o PS propôs? Acha mesmo que o PSD não tentou fazer a devolução de pelo menos um subsídio, como pedia o PS, para aliviar um pouco a carga e os sacrifícios pedidos aos portugueses? Não, aliás, a prova de que não fez com a abertura de espírito que deveria fazer é o que se passa agora relativamente ao próprio 2011, em que esta folga orçamental que se cria com a transferência dos fundos de pensões da banca para o Estado, em que naturalmente cria uma folga orçamental que poderia ter impedido que fosse cortado 50% do subsídio de Natal aos funcionários públicos, aliás, até aos portugueses. E, portanto, isto são as tais folgas que têm a ver com o início do debate do orçamento, em que, quando o Partido Socialista e os deputados do Partido Socialista da Comissão de Orçamento e Finanças quiseram saber quais eram verdadeiramente as contas e que, de acordo com as nossas contas, existia uma folga orçamental que permitia exatamente não minimizar esse esforço que era pedido aos portugueses, ou seja, eliminar apenas um subsídio, ou metade dos dois, ao invés de se eliminar os dois subsídios, porque existia essa folga. Continua a acreditar nisso? Continua a acreditar que essa folga existia? Vamos lá ver. Há aqui uma questão que é o seguinte: nós estamos sempre a falar de percentagens. Evidentemente que são percentagens do PIB. Evidentemente que se a nossa economia crescer menos do que o previsto, ou seja, tiver uma recessão mais acentuada do que o previsto, nós estamos ao falar de percentagens, estamos também a falar de as mesmas despesas representam uma maior montante relativamente em termos percentuais. E, portanto, nós estamos aqui a dizer é que, face a este orçamento, tal como está previsto, nós temos uma folga orçamental que poderia minimizar e que ou o Governo assume que não tem confiança naquilo que são os seus valores e as suas perspectivas de crescimento para o país. E então, essa folga vai ser necessária, de facto, para colmatar aquilo que são as necessidades de despesa do país, ou então estamos aqui a brincar com uma coisa que não se brinca, porque estas coisas não se cria uma folga só porque depois vamos ver como é que acontece. É que estamos a mexer com a vida dos portugueses, estamos a mexer com o orçamento familiar das pessoas, que já de si já está muito apertado. E, portanto, se há folga, essa folga não pode, ou é assumida e explica-se porquê,
porque temos medo que o crescimento mundial seja mais baixo, porque temos medo que o nosso crescimento seja mais baixo. Pode ser zelo, pode chamar-lhe zelo. Agora, o excesso de zelo é prejudicial para as pessoas e é, ainda por cima, uma política enganosa se não for assumido como zelo. O que é para si, neste orçamento mais gravoso, o que é mais prejudicial? O que é que vai poder, eventualmente, matar a economia ou até o bolso de alguns portugueses? Bom, eu acho que há aqui dois perigos que são muito complicados. O primeiro deles é, de facto, ao cortarmos o orçamento das pessoas, do orçamento familiar, o que estamos a fazer é, de facto, para além dos problemas sociais que vão daí derivar, nós estamos, de facto, a ter um efeito direto sobre a economia, ou seja, o consumo desce. O consumo desce. E ao descer o consumo, a própria economia vai-se ressentir relativamente a isto. Por outro lado, existem cortes do ponto de vista das prestações sociais. Ora, quando nós temos um crescimento previsto para o desemprego, quando nós temos uma baixa do orçamento familiar, essas prestações sociais, de certeza absoluta, que vão estão em risco de não ser cumpridas e ser necessário um reforço, sob pena de haver, de facto, efeitos sociais muito graves. Por outro lado, não existe um efetivo apoio ao desenvolvimento das nossas pequenas e médias empresas. Que o PS tanto apelou. Que o PS tanto apelou. Ou seja, nós estamos aqui a dizer, nós temos um país que tem um problema neste momento, que é um problema do sistema bancário, em que o investimento praticamente no público deixa de existir com este orçamento. O orçamento privado tem sérias dificuldades a ser concretizado porque o sistema financeiro não tem liquidez. Para além disso, se não forem previstas linhas de crédito apoiadas pelo BEI, saindo um pouco fora do nosso orçamento, o que acontece é que mesmo as pequenas e médias empresas, para além dos problemas graves de tesouraria que já têm, também deixam elas próprias de ter capacidade de investir. Ora, se deixa o consumo privado, se o Estado não investe, se as empresas não têm capacidade para investir, o que é que nós vamos ter? É quase aterrador a perspectiva que podemos ter relativamente ao comportamento da nossa economia no próximo ano. Apesar deste orçamento ser gravoso, na sua opinião, como acabou de dizer, gostava de lhe perguntar se acha que este governo teve, no entanto, algum cuidado e pensou nos mais desfavorecidos? Não, repare uma coisa. Uma das coisas que nós dizíamos é exatamente como é que é possível nós estarmos a afetar pessoas que têm tão baixos salários. Aliás, a grande cedência do governo é os tais cortes dos subsídios, passar dos 485 euros para os 600 euros. Não me venham dizer que alguém que ganha 600 euros por mês, que tem uma vida folgada e que, portanto, pode ver os seus subsídios cortados. Não me venham dizer que pessoas que têm pensões desta natureza, que têm, de facto, que houve aqui uma grande preocupação de não cortar. Não, eu acho que não há nenhuma preocupação social. Quando nós aumentamos o IVA da eletricidade, quando nós aumentamos os preços dos transportes em 25%, quando nós diminuímos os salários, nunca poderemos dizer que efetivamente há aqui preocupações de natureza social. Estamos a atacar diretamente, nós estamos a ir diretamente àquilo que é o centro da vida das pessoas, que são os seus parcos rendimentos. E vamos lá ver, e não estamos a falar de pessoas que têm rendimentos de 5.000 euros, ou 10.000 euros, ou 20.000 euros. Nós estamos a falar de pessoas que têm rendimentos de 600 euros. E ainda assim, mesmo essas, as que têm uns rendimentos abaixo dos 600 euros, não lhe cortam nos subsídios, mas aumentam-lhe aquilo que são os consumos dos bens essenciais. Se nós aumentamos o IVA, como eu disse, da eletricidade, mas de uma série de produtos. O IVA da restauração, porque isto quer dizer, não estamos a falar dos restaurantes de luxo, nós estamos a falar também dos trabalhadores que saem de manhã de casa e que se calhar têm que comer qualquer coisa à hora do almoço e fora de casa e que ao comprar vão comprar mais caro, nem que seja um mini prato, nem que seja uma coisa mais insignificante. Sim, esses exemplos são importantes para se perceber. Vão pagar mais caro. E, portanto, essas pessoas vão pagar mais de eletricidade, vão pagar mais da alimentação, vão pagar mais de transportes. Vão deduzir menos também. E vão deduzir menos. Ou seja, nós estamos aqui a dizer que as pessoas, de facto, que já hoje
já hoje, e deixe-me utilizar uma linguagem muito básica, porque quando chega a hora da verdade, nós temos que pensar em termos básicos e não em termos de grandes políticas económicas. O que nós temos aqui é pessoas que hoje já contam o dinheiro até ao final do mês. E que no próximo ano, para além desse pouco dinheiro que já não lhes sobra, que já lhes falta, vão ter ainda mais despesas, porque vai tudo aumentar por via do aumento do IVA. Basta esse aumento do IVA, mesmo já não chegando aos cortes, para nós termos efetivamente um orçamento familiar ainda mais desequilibrado. Eu espero muito sinceramente que a nossa economia, que este governo arrepie caminho e que consiga, ainda que num contexto de crise económica mundial e europeia, consiga ainda assim ter medidas de relançamento da nossa economia, sob pena de efetivamente virmos a ter aquilo que nos orgulhávamos de não ter até hoje, que era por situações de pobreza extrema. Ana Paula Vitorino, uma última pergunta. Ontem ouvimos António José Seguro dizer que se fosse Primeiro-Ministro seria melhor do que Pedro Passos Coelho e que no próximo ano o país estaria pelo menos diferente. Concorda? Eu concordo, aliás, é assim, eu concordo e diria que nem seria preciso grande mérito para ser melhor do que Pedro Passos Coelho. Eu acho que o António José Seguro seria muito melhor, não era só melhor, era muito melhor que Pedro Passos Coelho, porque para fazer este serviço, de facto, eu acho que seria muito fácil fazer melhor. Aliás, eu acho que bastaria ter um Ministro da Economia para se fazer melhor, como não temos. Lamentavelmente, a nossa economia está como está. E de facto, o ónus destas escolhas recai sempre sobre o Sr. Primeiro-Ministro. Ana Paula Vitorino, muito obrigada por esta sua reflexão nesta noite de quinta-feira. Foi a análise ao Orçamento do Estado para 2012. Nós partimos nesta altura para um curto intervalo, mas esperamos por si, naturalmente, já a seguir. Até já.